Minha filha disse que não queria que eu viesse para o Natal da família, então decidi parar de pagar as contas dela. Você sabe quando tem aquele sentimento de que algo está errado, mas não consegue identificar exatamente o que é? Era exatamente isso que eu sentia enquanto subia os degraus da casa da minha filha Rebecca naquela tarde fria de dezembro. Aos 58 anos, depois de um divórcio que me deixou recomeçando do zero, eu havia construído uma rotina simples, mas satisfatória. Trabalhava como enfermeira no Hospital Regional Riverside. Morava em um apartamento de um quarto que cabia no meu orçamento. E o maior prazer da minha vida era poder ajudar minha única filha. Rebecca abriu a porta com aquele sorriso meio forçado que eu tinha aprendido a reconhecer nos últimos 4 anos, desde que ela se casou com David. Oi, mãe. Entre, eu estava te esperando. A casa estava impecável como sempre, com aqueles móveis caros que eu sabia muito bem quem estava pagando. David estava na sala, mexendo no seu modelo mais recente de celular, e mal levantou os olhos quando entrei. Então, sobre o Natal, comecei, tentando soar animada enquanto me sentava no sofá de couro italiano que custava 3 dos meus salários. Eu estava pensando em fazer minha torta de maçã especial, aquela que você sempre amou quando era pequena. Lembra como fazíamos juntas? Você ficava toda suja de canela e... Mãe, Rebecca me interrompeu, e algo no tom dela fez meu estômago se apertar. Sobre isso, preciso te falar uma coisa. Ela olhou para David, que finalmente largou o telefone e se juntou a nós, ficando atrás da poltrona dela como um guarda-costas. O que é, querida? Tentei manter a voz calma, mas já sentia que não ia gostar do que estava por vir. Este ano vai ser diferente. Os pais do David vêm de Connecticut, e vamos ter um jantar mais... formal. Mais sofisticado, entende? Ela evitou meu olhar, brincando com o anel de diamante que eu tinha ajudado a pagar. Tudo bem, eu posso fazer algo mais elaborado também. Ou posso só levar algumas coisas e ajudar na cozinha. Você sabe como eu gosto de... Não, mãe. A voz dela saiu mais firme, mais fria. O que estou tentando dizer é que... Bem, seria melhor se você não viesse este ano. As palavras ficaram suspensas no ar como fumaça tóxica. Pisquei algumas vezes, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. O que você quer dizer com eu não ir? É Natal, Rebecca. Sempre passamos o Natal juntas. David pigarreou e deu um passo à frente. Senhora Thompson, o que Rebecca está tentando explicar é que meus pais têm expectativas muito específicas sobre como as festividades devem ser conduzidas. Eles vêm de uma família com tradições muito... particulares. Tradições que não me incluem, você quer dizer? As palavras saíram mais amargas do que eu pretendia. Não é pessoal. Rebecca mentiu. Mas a forma como disse deixou claro que era exatamente pessoal. É só que eles não estão acostumados com o seu jeito de ser. Meu jeito de ser. Eu trabalhava 60 horas por semana cuidando de pessoas doentes, pagava as contas da minha própria filha há 4 anos, e meu jeito de ser não era adequado para a família refinada do meu genro. Me levantei devagar, sentindo cada um dos meus 58 anos pesando nos ombros. Entendo. Meu jeito de ser como enfermeira de origens humildes não combina com os pais sofisticados do David. Mãe, você não precisa dramatizar. Dramatizar. Ri. Mas não havia nada engraçado nisso. Rebecca, eu te criei sozinha depois que seu pai nos abandonou. Trabalhei em 2 empregos para te dar uma educação decente, para que pudesse ir para a faculdade, para que pudesse conhecer homens como David. E agora meu jeito de ser não é adequado para o Natal da minha própria filha? David se aproximou, e pela primeira vez desde que o conhecia, falou diretamente comigo sem aquela polidez forçada. Olha, senhora Thompson, vou ser franco com a senhora. Meus pais esperam um certo... nível. Eles não entendem por que alguém que trabalha como enfermeira precisa estar presente em um jantar com executivos e pessoas bem-sucedidas. É desconfortável para todos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rebecca não disse uma palavra para me defender. Não disse que eu era a mãe dela, que merecia respeito, que sem mim ela não estaria naquela casa luxuosa. Ela só ficou ali, encolhida na poltrona como uma criança que não queria se envolver numa briga de adultos, executivos e pessoas bem-sucedidas. Repeti as palavras dele devagar. Entendo. E eu, que salvo vidas todos os dias, que mantenho famílias unidas nos momentos mais difíceis, que pago... bem, que contribuo para esta família, não sou bem-sucedida o suficiente. Não é isso, mãe. Rebecca finalmente falou, mas a voz dela estava fraca, sem convicção. Não? Então, o que é, Rebecca? Me explica o que é, porque eu realmente não entendo como a mulher que te criou, que te apoiou, que ainda...
Parei antes de mencionar o dinheiro. Algo me disse para não jogar essa carta ainda. David cruzou os braços. Francamente, Sra. Thompson, meu sogro era um homem respeitado na comunidade. Advogado bem-sucedido, casa no melhor bairro da cidade. Rebecca cresceu com certas expectativas sobre como as coisas devem ser feitas. Meus pais vão esperar conversar com pessoas do mesmo nível social que eles. Meu ex-marido que nos abandonou quando Rebecca tinha 12 anos? Esse é o padrão de sucesso que vocês usam? Minha voz estava subindo de tom, e eu podia ver os vizinhos na janela da frente se aproximando para escutar melhor. Pelo menos ele tinha classe, David disse. E foi como se tivesse me dado um tapa. Rebecca não disse nada. Minha filha, que carreguei no colo quando chorava com saudades do pai, que consolei quando os amigos zombavam das roupas de brechó, que incentivei a estudar para que pudesse ter uma vida melhor que a minha. Essa mesma filha estava ali, concordando silenciosamente que eu não tinha classe suficiente para estar na presença dos sogros. Entendi perfeitamente, disse finalmente pegando a bolsa. Obrigada por esclarecer isso para mim. Realmente obrigada. Mãe, não vá embora assim. Podemos conversar depois das festas, fazer algo só nós duas. Rebecca finalmente se levantou, mas eu já estava na porta. Claro, querida. Depois que os executivos bem-sucedidos forem embora, você pode me ligar, quando precisar de alguém sem classe para te ajudar com alguma coisa. Abri a porta e senti o ar frio de dezembro queimar meu rosto. Tenham um Natal maravilhoso. Vocês merecem. Saí sem olhar para trás. Mas pude ouvir David dizendo para Rebecca. Foi melhor assim. Ela entendeu. Sim, eu tinha entendido. Tinha entendido perfeitamente. Quando cheguei em casa, meu apartamento de um quarto nunca tinha parecido tão pequeno e ao mesmo tempo tão aconchegante. Era meu, pago com meu próprio suor, sem ninguém me julgando por não ter classe suficiente. Fiz um chá de camomila e sentei na mesa da cozinha com uma pilha de extratos bancários que sempre mantinha organizados numa pasta azul. 4 anos. 4 anos desde que Rebecca se casou com David e eu comecei a ajudar com as despesas da casa nova. Comecei a fazer as contas com uma calculadora velha que ainda funcionava perfeitamente, mesmo não sendo de última geração como tudo na casa da minha filha. Janeiro de 2021, $2.800 para a entrada da casa. É só para ajudar, mãe. A gente paga o resto. Fevereiro, $1.500 para o financiamento porque David estava entre empregos. Março, $1.500 de novo, mais $800 para a emergência do carro. Abril, maio, junho, todo mês pelo menos $1.500, às vezes mais. Meus dedos voaram na calculadora enquanto meu coração acelerava. 2.000 aqui, 3.000 ali. O mês que quiseram trocar os móveis da sala, 4.500. O mês da lua de mel atrasada, 5.000. É um empréstimo, mãe. A gente paga quando Davey conseguir a promoção. A promoção que nunca veio. Ou melhor, que veio. Mas aí precisaram investir na aparência, para o novo cargo. Roupas, acessórios, aquele sedã prata 2023 que estava na garagem deles. Quando terminei o cálculo, fiquei olhando para o número na calculadora por uns 5 minutos. $123.450. E isso contando só as transferências diretas que consegui rastrear nos extratos. Não incluía os presentes caros de aniversário, os jantares que paguei quando saíamos juntas, as roupas que comprei para ela ficar apresentável para os eventos do David. $123 mil. Sabe quanto eu tinha na conta poupança? $1.200. Sabe onde passei minhas últimas 3 férias? Em lugar nenhum. Sabe a última vez que comprei roupas novas para mim? Não lembrava. Peguei o extrato mais recente e vi ali. Transferência automática mensal. Rebecca Thompson Miller. $2.100. Todo mês. Religiosamente. Saía da minha conta no dia 5. Eu nem precisava mais pensar nisso. Era como pagar luz ou telefone. Uma conta fixa na minha vida. E hoje ela tinha me dito que eu não tinha classe suficiente para sentar na mesa de Natal da casa que eu estava pagando. Me levantei e fui até a geladeira. Estava ali, preso com um ímã de borboleta que Rebecca me deu no Dia das Mães 3 anos atrás. O cartão do banco com os números para transferências automáticas. Peguei meu telefone e liguei. Bom dia, Banco Nacional. Aqui é Jennifer. Como posso ajudá-la? Oi, Jennifer. Preciso cancelar uma transferência automática que está configurada na minha conta. Claro? Posso ajudar com isso. Vou precisar confirmar algumas informações primeiro. 10 minutos depois, estava feito. A transferência automática de $2.100 que saía da minha conta todo dia 5 para a conta da minha filha tinha sido cancelada. 4 anos, 4 meses,
e 17 dias depois de eu ter configurado, pensando que estava ajudando minha filha a começar a vida de casada. Mais alguma coisa que posso ajudar hoje, Sra. Thompson? Na verdade, sim. Existem outras transferências automáticas configuradas para essa mesma conta de destino? Jennifer verificou. Sim, vejo aqui uma transferência de $300 que sai todo dia 15, referente a... Deixe-me ver. Está marcada como carro da Rebecca. Cancele essa também, por favor. Cancelada. Mais alguma coisa? É só isso. Obrigada, Jennifer. Desliguei o telefone e fiquei ali na cozinha, segurando o aparelho na mão. Pronto. Depois de 4 anos, eu tinha cortado o cordão umbilical financeiro que conectava minha conta bancária à vida luxuosa da minha filha. Sabe o que senti? Leveza. Pela primeira vez em anos, senti como se um peso tivesse saído dos meus ombros. $2.400 mensais iam ficar na minha conta. Dinheiro que eu podia gastar comigo, guardar para minha aposentadoria. Ou simplesmente deixar ali, crescendo, sem ter que me preocupar se ia ser suficiente para pagar minhas contas e as contas da minha filha adulta. Peguei todos os extratos bancários que estavam espalhados na mesa e fui até o triturador de papel que nunca usava. Um por um, comecei a passar aqueles papéis pela máquina. O barulho era satisfatório, como se eu estivesse desfazendo os últimos 4 anos de exploração página por página. Quando terminei, peguei uma taça de vinho que ficava guardada para ocasiões especiais e me servi uma dose generosa. Brinquei sozinha na minha cozinha pequena. Feliz Natal para mim. Pela primeira vez em 4 anos, eu ia ter um dezembro inteiro sem me preocupar se o dinheiro ia ser suficiente para pagar minhas contas, e as contas da Rebecca também. Podia comprar presentes para mim mesma. Podia sonhar com uma viagem nas próximas férias. Podia olhar o extrato bancário sem sentir aquele aperto no peito. Minha filha tinha me dito que eu não era bem-vinda no Natal dela porque não tinha classe suficiente. Tudo bem. Ela ia descobrir exatamente quanto custava ter classe quando o dinheiro da mãe sem classe parasse de chegar na conta dela. Terminei o vinho e fui dormir mais tranquila do que estava há meses. Amanhã seria o primeiro dia da minha nova vida. Uma vida onde eu não existisse para pagar as contas de quem tinha vergonha de mim. E sabe de uma coisa? Eu estava ansiosa para ver como seria. 3 dias depois, meu telefone tocou enquanto eu aproveitava meu dia de folga assistindo um filme antigo na Netflix. Era Rebecca. E pelo tom da voz dela, eu já sabia que não era para me desejar um bom dia. Mãe, preciso que você faça uma coisa para mim hoje. Não era um pedido. Era uma ordem. 4 anos ouvindo aquele tom e só agora eu estava percebendo como ela tinha mudado comigo depois que se casou. O que é? Rebecca, você pode ir ao Boulevard Shopping Center hoje? Preciso de alguns presentes para os pais do David. Coisas boas, entende? Eles chegam amanhã e não vou ter tempo de sair. Boulevard Shopping Center. O shopping mais caro da cidade, onde uma blusa simples custava mais que meu salário de 2 dias. Por que você não pode ir? Mãe, tenho reuniões no escritório o dia todo. E depois preciso ir ao salão arrumar o cabelo para amanhã. Você pode fazer isso por mim? É importante. Importante para ela. Como sempre, tudo na vida da Rebecca era importante. Meus plantões duplos no hospital para pagar as contas dela, isso não era importante. Minha saúde, meu cansaço, meu tempo livre, nada disso era importante. Mas comprar presentes para os sogros que achavam que eu era inadequada para sentar na mesma mesa, isso era importante. Que tipo de presente? Algo sofisticado. Para a senhora Miller, talvez uma bolsa de couro italiano ou um lenço de seda francês. Algo assim, entre $300 e $500. Para o Sr. Miller, um whisky escocês bom ou talvez uma gravata de marca. Você entende, né? Entre $300 e $500. Cada presente. Para pessoas que me consideravam um constrangimento. E como vou pagar isso, Rebecca? Ah, mãe, você pode colocar no seu cartão e depois a gente acerta. Como sempre. Como sempre. Como sempre significava que eu pagava e nunca mais via a cor do dinheiro. Como sempre significava que eu ia usar meu cartão de crédito para comprar presentes caros para pessoas que me desprezavam. Tá bom, disse, e senti uma estranha sensação de calma. Vou ao shopping hoje. Obrigada, mãe. Você é um anjo. Ah, e compra umas flores bonitas também, para eu dar para a senhora Miller quando eles chegarem. Orquídeas brancas, se tiver. Um anjo. Eu era um anjo quando ela precisava de alguma coisa. Quando se tratava de me incluir no Natal, eu era um constrangimento. Deixa comigo, querida. 2 horas depois, eu estava no Boulevard Shopping Center. Mas não fui nas lojas caras que ela tinha sugerido. Fui direto para a loja de departamentos no final do corredor. Aquela que sempre tem promoções e descontos.
Passei 1 hora escolhendo com muito cuidado. Para a senhora Miller, comprei uma bolsa de couro sintético marrom que custou $45. Parecia couro de verdade se você não olhasse muito de perto, e tinha um charme vintage interessante. Para o Sr. Miller, encontrei uma gravata azul marinho com bolinhas pequenas por $19,99. Discreta, conservadora, apropriada para um executivo. As flores foram mais fáceis. Em vez de orquídeas brancas caras, comprei um arranjo de crisântemos amarelos por $22. Flores bonitas, duráveis, alegres. Conta total: $87,99. Embrulhei tudo com cuidado, usando papel dourado e fitas vermelhas que comprei na papelaria por $5. Tudo ficou muito apresentável. Até bonito, eu diria. Levei os presentes para a Rebecca no final da tarde, chegando na casa dela com meu melhor sorriso. Mãe, ainda bem que chegou. Deixa eu ver. Ela abriu as sacolas ansiosamente e fiquei observando a expressão do rosto dela mudar gradualmente. Mãe, que bolsa é essa? Uma bolsa de couro marrom. Ficou linda, não ficou? Olha o acabamento. Rebecca virou a bolsa, procurando a etiqueta. Mãe, isso não é couro italiano. Isso é das lojas centrais. É couro, insisti, mantendo o sorriso. E combina com tudo. A senhora Miller vai adorar. Ela pegou a gravata. Isso. Mãe, onde você comprou isso? Uma gravata linda para o Sr. Miller. Azul é uma cor muito elegante, não acha? Mãe, isso custou menos de $20. Dá pra ver o preço na etiqueta. Rebecca estava ficando vermelha. E essas flores? Eu pedi orquídeas brancas. Crisântemos são muito mais alegres e duram mais. David apareceu na sala naquele momento, atraído pela voz alterada da esposa. O que aconteceu? Minha mãe comprou presentes baratos para seus pais. Olha isso! Ela mostrou a bolsa como se fosse prova de um crime. David examinou os presentes com cara de nojo. Senhora Thompson, meus pais vão perceber imediatamente que são produtos de baixa qualidade. Isso é constrangedor? Constrangedor. Aquela palavra de novo. Desculpa, gente, disse fingindo tristeza. Achei que o que importava era o carinho, não o preço. Mas se não gostaram, posso tentar trocar. Não tem como trocar agora, mãe. Eles chegam amanhã de manhã. Rebecca estava quase gritando. Então vocês vão ter que explicar para eles que os presentes foram escolhidos por mim, disse, ainda sorrindo. Podem dizer que foram comprados pela sogra sem classe, aquela enfermeira que não vai estar no Natal. O silêncio foi constrangedor. David e Rebecca se olharam, claramente percebendo que eu não estava mais sendo a mãe compreensiva e submissa de sempre. Mãe, você está agindo estranho, Rebecca disse finalmente. Estou? Que pena. Bem, vou deixar vocês com os presentes. Tenho certeza de que vão explicar tudo muito bem para seus convidados sofisticados. Saí da casa deles com o coração leve. Tinha gastado menos de $100 em vez dos 800 a 1.000 que eles esperavam, e ainda tinha dado para Rebecca exatamente o que ela merecia. Presentes baratos para pessoas que a criaram para me desprezar. No dia seguinte, meu telefone tocou por volta do meio-dia. Era Rebecca. E pela primeira vez em anos, ela estava falando comigo com uma voz que eu não reconhecia. Uma voz desesperada. Mãe, você tem que vir aqui agora. O que aconteceu? Querida, os pais do David chegaram hoje de manhã e não gostaram dos presentes. A senhora Miller disse que a bolsa parecia couro falso e o Sr. Miller mal abriu a gravata direito. Eles estão achando que não temos bom gosto. Não tinham bom gosto. Como a vida dava voltas interessantes. E o que você quer que eu faça, Rebecca? Você precisa vir aqui e explicar que foi você que escolheu. Dizer que você não entende de presentes caros, que comprou o que achou bonito. Por favor, mãe. Eles não podem achar que somos pessoas comuns. Pessoas comuns. Ri. Não consegui me segurar. Rebecca, querida, você me disse que eu não podia ir no seu Natal porque não tenho classe suficiente para estar na presença dos pais do David. Lembra? Mãe, aquilo foi diferente. E agora você quer que eu vá lá assumir a culpa pelos presentes baratos e salvar sua reputação com seus sogros? Por favor, mãe, só dessa vez. Não. A palavra saiu tão simples, tão definitiva, que até eu fiquei surpresa. Como assim, não? Não vou. Vocês não me querem lá, lembra? Eu atrapalharia o ambiente sofisticado. Resolvam com seus sogros refinados como conseguirem. Eu não existo mais para vocês. Esqueceu? Mãe, você não pode fazer isso comigo. Mas eu já tinha desligado. E pela primeira vez em 4 anos, desliguei o telefone na minha filha sorrindo. Naquela noite não consegui dormir.
Mas não era por ansiedade ou remorso. Era por uma sensação estranha e nova. Liberdade. Pela primeira vez em 4 anos, eu tinha dito não para minha filha, e o mundo não tinha acabado. Na verdade, eu me sentia melhor do que me sentia há muito tempo, mas ainda havia algo me incomodando. Eu tinha cortado o dinheiro. Tinha parado de ser a mãe submissa que fazia tudo o que me mandavam, mas ainda havia uma corda me conectando a eles. Uma corda chamada herança. Na manhã seguinte, liguei para o escritório de advocacia que tinha cuidado do meu divórcio 10 anos atrás. A secretária conseguiu me encaixar na agenda do Dr. Smith para as 2 da tarde. Senhora Thompson, ele disse quando entrei na sala. Faz tempo que não conversamos. Como posso ajudá-la? Dr. Martinez, preciso fazer um testamento. Ele pegou um bloco e uma caneta. Claro, é sempre bom ter esses documentos organizados. Imagino que queira deixar tudo para sua filha Rebecca. Na verdade, não. Ele levantou os olhos do papel, surpreso. Não. Quero deixar todos os meus bens para instituições de caridade. Hospital Infantil Municipal, Lar de Idosos Santo Antônio e Liga do Câncer. Dividido igualmente entre os 3. Dr. Smith me olhou por um momento, claramente tentando processar o que eu acabara de dizer. Senhora Thompson, posso perguntar se houve algum problema com sua filha? Porque isso é uma decisão muito o quê? Muito drástica? Muito cruel? Ri. Dr. Martinez, minha filha me disse 3 dias atrás que eu não sou bem-vinda no Natal dela porque não tenho classe suficiente para estar na presença dos sogros. Os sogros que conheceram a casa luxuosa, o carro importado e o estilo de vida que ela nunca conseguiria manter sem o meu dinheiro. Ele anotou alguma coisa. Entendo. E essa é uma decisão definitiva? Completamente definitiva. Quero que fique muito claro no testamento. Rebecca Thompson Miller está explicitamente excluída de qualquer herança. $0, 0 centavos, 0 propriedades. E se ela contestar? Por isso estou aqui. Doutor, quero que este documento seja incontestável. Quero que fique claro que estou no pleno uso das minhas faculdades mentais e que esta é uma decisão consciente e deliberada. Dr. Smith fez mais anotações. Muito bem. Preciso avisar que há uma taxa para esse tipo de testamento mais detalhado, cerca de $500. Sem problema. E realmente não havia. Afinal, eu acabara de economizar $2.400 por mês. $500 era pouco para garantir que minha filha nunca visse um centavo do que trabalhei a vida toda para guardar. Posso perguntar de quanto estamos falando em termos de herança? Eu tinha feito as contas na noite anterior. Minha conta poupança tem cerca de $85 mil, mais o plano de aposentadoria que deve ter uns 60 mil. Meu apartamento está quitado e vale aproximadamente 120 mil no mercado atual. Seguro de vida de 50 mil. Total, um pouco mais de $300 mil. $300 mil que eu tinha guardado trabalhando dia e noite, economizando em tudo, vivendo de forma simples. $300 mil que minha filha estava contando que seriam dela um dia, nem imaginando que ela mesma tinha cavado sua própria cova financeira. E tem certeza absoluta dessa decisão, senhora Thompson? Doutor, trabalhei como enfermeira por 32 anos. Vi famílias se destruírem por causa de dinheiro, filhos que só aparecem quando precisam de alguma coisa, pessoas que tratam parentes como bancos pessoais. Minha filha me transformou exatamente nisso, um banco pessoal, e bancos pessoais não merecem ser amados nem respeitados, apenas usados. Ele terminou de escrever e me olhou. Muito bem, vou preparar os documentos. Posso ter tudo pronto na sexta-feira. Perfeito. Quando saí do escritório dele, senti que tinha acabado de fazer a coisa mais inteligente da minha vida. Rebecca me ensinou que amor não significava nada se não viesse acompanhado de dinheiro. Muito bem. Ela ia aprender que desrespeito também tinha um preço. Na sexta-feira, voltei ao escritório para assinar o testamento. Dr. Smith tinha feito um trabalho impecável. O documento deixava cristalino que Rebecca Thompson Miller estava completamente excluída da herança devido a padrão consistente de desrespeito e exploração financeira da testadora. Pronto, ele disse quando terminei de assinar. Este testamento está registrado e válido. Quer uma cópia? Quero 2 cópias. Uma vou guardar em casa, outra no meu cofre no banco. Quando cheguei em casa com os documentos, me senti renovada. Em uma semana, tinha cortado completamente os laços financeiros que me prendiam a uma filha que tinha vergonha de mim. Guardei uma cópia do testamento na gaveta da cômoda, junto com outros documentos importantes, e a outra cópia foi direto para o cofre do banco na segunda-feira. Sabe o que mais me impressionou? Como eu dormia melhor agora.
Não tinha mais aquela ansiedade constante de saber se o dinheiro ia ser suficiente para pagar minhas contas e as dela também. Não precisava mais me preocupar se ela ia ligar pedindo só mais um favorzinho, que custaria mais algumas centenas de dólares. Durante as 2 semanas seguintes, vivi uma paz que não conhecia há anos. Acordava, ia trabalhar, voltava para casa e o dinheiro que ganhava era meu. Comecei a fazer planos. Talvez uma viagem para as montanhas na primavera. Talvez trocar meu carro velho por um mais novo. Talvez até dar uma reformada no apartamento. Comprei roupas novas para mim. Nada muito caro, mas peças bonitas que me faziam sentir bem. Comecei a ir ao salão de beleza uma vez por mês. Pequenos luxos que negava a mim mesma enquanto sustentava o estilo de vida da minha filha. Rebecca não ligou nenhuma vez durante essas 2 semanas. Provavelmente estava ocupada demais entretendo os sogros e fingindo que tinha dinheiro próprio para manter toda aquela vida. Ou talvez ainda estivesse brava comigo por ter comprado presentes baratos e me recusar a ir lá assumir a culpa. Não me importava. Pela primeira vez em 4 anos, não me importava se minha filha estava brava comigo. Ela me ensinou que eu só servia para ser usada, então agora ela ia aprender a viver sem me usar. O testamento estava seguro no cofre do banco, esperando pacientemente pelo dia em que Rebecca descobriria que cada vez que me humilhou, me tratou como empregada, fingiu que eu não existia quando não precisava de dinheiro. Cada uma dessas vezes tinha custado exatamente $300 mil. E sabe de uma coisa? Eu não sentia nem um pouco de remorso. 2 meses se passaram desde aquela conversa sobre o Natal. 2 meses de paz, de dormir bem, de não ter que me preocupar se minha conta ficaria no vermelho porque estava sustentando 2 casas. Eu estava no meio de um plantão no hospital quando meu celular vibrou. Era a Rebecca. Atendi durante meu intervalo, lá fora no estacionamento, aproveitando o ar fresco de fevereiro. Oi, mãe. A voz dela estava diferente. Não era aquele tom de superioridade que eu tinha me acostumado a ouvir nos últimos anos. Havia algo ali... desespero? Oi, Rebecca. Como você está? Mãe, preciso falar com você sobre uma coisa. O dinheiro. A transferência do mês passado não chegou na minha conta. Ah, finalmente. Eu me perguntava quanto tempo demoraria para ela perceber que a torneira tinha secado. Que transferência, querida? Mãe, você sabe de que transferência estou falando. Os 2.100 que você sempre manda. Achei que fosse algum problema no banco, mas agora já é 7 de fevereiro e nada chegou. Ah, aquela transferência. Eu cancelei. Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio longo e tenso. Como assim você cancelou? Cancelei a transferência automática, Rebecca. No dia que você me disse que eu não tinha classe suficiente para estar no Natal da sua família. Mãe, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Claro que não. Para ela, era perfeitamente normal me humilhar e ainda esperar que eu continuasse pagando as contas dela. Para mim tem tudo a ver. Rebecca, você me disse que sou um constrangimento para sua família sofisticada, então decidi parar de constrangê-la com meu dinheiro também. Mãe, você não pode fazer isso. Você sabe que a gente conta com esse dinheiro. Conta com meu dinheiro. Não aprecia meu dinheiro, não fica grata pela minha ajuda. Conta com meu dinheiro como se fosse um direito adquirido. Rebecca, você tem 32 anos. É casada com um homem que trabalha numa empresa boa. Por que vocês contam com o dinheiro de uma enfermeira sem classe? Não é assim, mãe. Não? Então como é? Porque do meu ponto de vista, você passou os últimos 4 anos me usando como banco pessoal, enquanto fingia que eu não era boa o suficiente para fazer parte da sua família. Ouvi ela respirar fundo do outro lado. Quando falou de novo, a voz estava mais alta, mais desesperada. Mãe, você não entende. A gente tem compromissos. O financiamento da casa, o carro do Davi, cartões de crédito. Sem seu dinheiro, a gente não consegue pagar tudo. E qual é o meu problema? Rebecca? Como assim? Qual é seu problema? Eu sou sua filha. Você é minha filha quando precisa de dinheiro. Quando se trata de me incluir na família, me tratar com respeito, me valorizar. Aí eu sou só um constrangimento. Mãe, para com isso. Você está distorcendo tudo. Distorcendo. Ri amargamente. Rebecca, você literalmente me disse que não podia ir no Natal porque não tenho classe suficiente. Seu marido disse que meu jeito de enfermeira não combinava com os executivos bem-sucedidos. Como exatamente estou distorcendo isso? Aquilo foi um mal-entendido? Não foi mal-entendido nenhum. Vocês foram muito claros. E eu entendi a mensagem perfeitamente. Mãe, escuta. A gente pode conversar sobre isso pessoalmente. Vem na minha casa, vamos almoçar juntas. Como nos velhos tempos. Como nos velhos tempos.
quando eu também pagava a conta do restaurante. Não, Rebecca, não vou mais na sua casa. Não vou mais financiar nada para vocês. Vocês são adultos, se virem. Mãe! A voz dela estava quase gritando agora. Você não pode simplesmente parar de nos ajudar. A gente vai se endividar. Então peçam ajuda para os pais refinados do David. Ou para os executivos bem-sucedidos que vocês conhecem. Pessoas com classe suficiente, ao contrário de mim. Você sabe que eles não vão emprestar dinheiro. E eu deveria emprestar por quê? Porque sou otária? Porque sou fácil de manipular? Porque você é minha mãe. Sou sua mãe quando você precisa de dinheiro, Rebecca. O resto do tempo sou só um constrangimento que não pode estar presente nas ocasiões importantes da sua vida. Mãe, isso não é justo. Não é justo. Depois de 4 anos me sangrando financeiramente, depois de me humilhar na frente do genro, depois de me excluir do Natal com minha própria família, ela estava me dizendo que eu estava sendo injusta. Sabe o que não é justo, Rebecca? Não é justo uma filha tratar a mãe como banco pessoal. Não é justo me fazer pagar por uma casa onde não sou bem-vinda. Não é justo você viver às minhas custas e ainda ter a cara de pau de dizer que não tenho classe. Mãe, você está exagerando. Estou? Rebecca, nos últimos 4 anos, você recebeu mais de $120 mil da minha conta. $120 mil que trabalhei 60 horas por semana para ganhar. E em troca de quê? Ser tratada como empregada quando você precisa de alguma coisa e como constrangimento quando não precisa. Silêncio de novo. Dessa vez mais longo. 120 mil? A voz dela saiu num sussurro. Isso mesmo, $120 mil. Fiz as contas. Quer que eu mande os extratos para você ver? Mãe, eu não sabia que era tanto. Claro que sabia, Rebecca. Você só não se importava. Enquanto o dinheiro chegava, não importava se eu estava me matando de trabalhar para pagar sua vida luxuosa. Não é assim. É exatamente assim. E acabou. Não sai mais nenhum centavo da minha conta para vocês. Nunca mais. Mãe, você não pode fazer isso comigo. Se parar de ajudar, a gente vai perder a casa. Então vocês vão aprender a viver dentro das suas possibilidades, como adultos normais fazem. Mãe, por favor, eu estou implorando. E foi aí que ela disse a coisa que nunca vou esquecer. A coisa que confirmou que eu tinha tomado a decisão certa. Se você não voltar a mandar o dinheiro, eu nunca mais falo com você. Nunca mais! Você vai perder sua filha para sempre. Perder minha filha. Como se eu não a tivesse perdido há muito tempo no dia que ela decidiu que dinheiro era mais importante que respeito. Rebecca, disse. E minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Se o único motivo pelo qual você fala comigo é dinheiro, então eu perdi minha filha há muito tempo. A diferença é que agora eu sei disso. E desliguei o telefone. Fiquei ali no estacionamento do hospital por alguns minutos, olhando para o telefone na minha mão. 4 anos de manipulação tinham acabado de ser resumidos numa ameaça. Me dê dinheiro ou perca sua filha. Bem, ela tinha feito sua escolha. E eu tinha feito a minha. Na semana seguinte, Rebecca ligou mais 3 vezes. Atendi a primeira por curiosidade, para ver se ela tinha mudado de estratégia. Mãe, estava pensando no que você disse, e você tem razão sobre algumas coisas. Realmente não te tratamos bem, e sinto muito por isso. Mas você não pode nos punir financeiramente por causa disso. Punir financeiramente. Como se eu tivesse obrigação de sustentá-los para sempre. Rebecca, não estou punindo ninguém. Estou simplesmente parando de financiar a vida de 2 adultos que têm vergonha de mim. A gente não tem vergonha de você. Tem sim. Vocês têm tanta vergonha de mim que nem queriam que eu estivesse no Natal da própria família. Mãe, aquilo foi um mal-entendido. A gente pode fazer outro Natal, só nós 3 para compensar. Não quero um Natal de compensação. Rebecca! E não quero mais ser tratada como empregada que vocês pagam com sorrisos falsos e promessas vazias. Então, o que você quer? O que preciso fazer para você voltar a nos ajudar? O que eu queria. Depois de 4 anos, ela finalmente estava perguntando o que eu queria. Quero que vocês aprendam a viver com o próprio dinheiro. Quero que vocês cresçam. E, principalmente, quero que me deixem em paz. Mãe, isso é cruel. Cruel foi você me usar como banco pessoal por 4 anos. Cruel foi me excluir do Natal. Cruel foi seu marido dizer que não tenho classe. Eu só estou parando de ser idiota. Desliguei de novo. A segunda ligação foi 2 dias depois. E dessa vez era David no telefone. Senhora Thompson, preciso falar com a senhora. Fale, David. A senhora não pode simplesmente parar de ajudar a Rebecca assim. Do nada. Isso é irresponsabilidade da sua parte. Irresponsabilidade da minha parte.
Um homem de 35 anos estava me chamando de irresponsável por não querer mais pagar as contas dele. David, você não é minha responsabilidade. Vocês são adultos casados. Mas a senhora sempre ajudou. Rebecca conta com esse dinheiro. E vocês nunca pensaram em viver sem ele? Nunca pensaram em fazer um orçamento baseado na renda de vocês? Não na minha? Não é tão simples assim. É sim, David. É muito simples. Vocês ganham dinheiro, só gastam o que ganham, como todo mundo faz. A senhora está sendo vingativa por causa daquela história do Natal. Isso é mesquinharia. Mesquinharia. Depois de me insultar, me excluir, me usar, ele estava me acusando de mesquinharia. David, você me disse que não tenho classe suficiente para estar na presença da sua família. Muito bem. Pessoas sem classe não deveriam pagar as contas de pessoas com classe. Problema resolvido. A senhora está distorcendo... Não estou distorcendo nada. Estou simplesmente parando de ser otária. Desliguei. Bloqueei o número dele. A terceira ligação foi uma semana depois. Rebecca estava chorando. Mãe, a gente vai perder a casa. O banco mandou uma notificação. Se não pagarmos os valores em atraso até o final do mês, eles vão executar a dívida. Parte de mim sentiu uma pontada de... Não era exatamente pena. Era mais como uma tristeza distante. Como quando você vê uma notícia trágica na televisão sobre pessoas que não conhece. Sinto muito ouvir isso, Rebecca. Mãe, você pode nos ajudar uma última vez? Só dessa vez eu prometo. Não. Mãe, por favor, são só $8.000 para colocar tudo em dia. $8.000. 4 meses do que eu costumava mandar para eles. Dinheiro que eu tinha na conta, dinheiro que podia resolver o problema deles temporariamente. Rebecca, se eu te der esses 8.000 hoje, quanto tempo vai demorar até vocês precisarem de mais dinheiro? Não vai ser necessário. A gente aprendeu a lição. Aprenderam que lição? Que podem me maltratar à vontade porque no final eu sempre pago as contas de vocês? Não é isso. É exatamente isso, Rebecca. Você acha que pode me humilhar? Me desrespeitar? Me excluir da família? E mesmo assim, eu vou estar aqui para resolver seus problemas financeiros. Mãe, eu não posso perder minha casa. Então peça dinheiro para os pais sofisticados do David. Ou venda o carro importado. Ou arranje um segundo emprego. Faça o que adultos normais fazem quando têm problemas financeiros. Você sabe que eles não vão emprestar. E por que eu deveria emprestar? Porque sou mais otária que eles. Porque você é minha mãe. Rebecca, escute bem o que vou dizer, porque esta é a última vez que vamos ter essa conversa. Minha voz saiu firme, definitiva. Você fez uma escolha quando decidiu que eu não era boa o suficiente para estar na sua família. Fez uma escolha quando permitiu que seu marido me insultasse na minha cara. Fez uma escolha quando me tratou como empregada por 4 anos. Mãe, agora eu também estou fazendo uma escolha. Não é problema meu se vocês vão perder a casa. Você tem um marido maravilhoso e sogros refinados que acham que você é melhor companhia que eu. Peça ajuda para eles. Eu não existo mais para você, lembra? Foi isso que você me ensinou. Mãe, por favor, não faça isso comigo. Tchau, Rebecca. Boa sorte. Desliguei e bloqueei o número dela também. 3 anos se passaram desde aquela última conversa. 3 anos maravilhosos. Com os $2.400 mensais que não saíam mais da minha conta, consegui reformar completamente meu apartamento. Troquei todos os móveis, pintei as paredes, coloquei piso novo. Agora tenho uma casa que é verdadeiramente minha, decorada do meu jeito, paga com meu dinheiro. Viajei para as montanhas do Colorado 2 vezes. Visitei o Grand Canyon. Fiz um cruzeiro no Caribe ano passado. Sempre quis viajar, mas nunca sobrava dinheiro. Agora sobra. Comprei um carro novo, um Honda Civic azul 2024, que simplesmente amei, desde o momento que vi na concessionária. Paguei à vista, com dinheiro que vinha guardando há 2 anos. Me aposentei aos 61, mais cedo do que tinha planejado, porque descobri que minha aposentadoria, mais minhas economias, eram suficientes para viver confortavelmente, sem trabalhar 60 horas por semana. Às vezes encontro conhecidos na cidade que perguntam sobre Rebecca. Como está sua filha? Faz tempo que não a vejo. Minha resposta é sempre a mesma, dita com um sorriso genuíno. Não tenho filha. No começo, as pessoas ficavam confusas, achavam que era brincadeira. Com o tempo, entenderam que era sério. Parei de receber perguntas sobre ela. Sei por comentários de outras pessoas que Rebecca e David realmente perderam a casa. Sei que se mudaram para um apartamento menor. Sei que David teve que vender o carro importado. Sei que Rebecca voltou a trabalhar em tempo integral. Não sinto pena. Não sinto remorso. Não sinto saudade.
Sinto, pela primeira vez em anos, paz. Ontem estava organizando meus documentos e encontrei uma foto antiga da Rebeca criança, sorrindo para a câmera com 2 dentinhos de leite faltando. Por um momento, senti uma pontada de alguma coisa. Nostalgia, talvez. Aí lembrei da voz dela no telefone. Você não tem classe suficiente para estar no nosso Natal. Rasguei a foto e joguei no lixo. Hoje de manhã acordei. Fiz meu café, sentei na varanda do meu apartamento reformado e planejei minha próxima viagem. Estou pensando na Europa. Sempre quis conhecer Paris. Aos 61 anos, finalmente aprendi que família não é quem divide sangue com você. Família é quem te respeita, te valoriza. Quer você por perto não pelo que pode dar, mas por quem você é. Não tenho família biológica, mas tenho uma vida boa. Uma vida que é minha, paga com meu dinheiro. Decorada com meu gosto. Vivida nos meus termos. Rebeca me ensinou que eu não era boa o suficiente para ela. Aprendi que ela não era boa o suficiente para mim. E estou muito bem assim.